Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais um vídeo, vamos continuar com a série do Geração Beat, né? E, claro, com a coleção, apresentando aí a coleção Biblioteca Selvagem da White People, em parceria aqui com o canal Biblioteca de Babel. E hoje a nova estampa aqui para ser apresentada é do Allen Ginsberg, essa daqui. Bem legal, né? E é sobre o Allen Ginsberg que nós vamos falar hoje então no vídeo. Links abaixo aí, visitem o perfil do Instagram da White People, também o site, está tudo aqui na descrição. É só entrarem e visitarem a loja, tá bom? Então vamos lá. Allen Ginsberg, né, um poeta aí icônico da geração Beat, né? Ele foi aí deu um uivo, né? O uivo que valeu por toda uma geração. Irving Allen Ginsberg nasceu em Newark, Nova Jersey, no dia 3 de junho de 1926. Veio a falecer em 5 de abril de 97. Na West Village, em Nova York, né? Ele faleceu já bem de idade, né? Escritor, ativista, agitador cultural e, acima de tudo, poeta. Foi um dos grandes poetas do século XX, né? Talvez o mais importante a partir da metade do século XX, poeta americano. Mas ele foi, sem dúvida, o mais influente do último século. Tá? O maior divulgador da geração Beat, ele que organizou a The Six Gallery Reading, no dia 7 de outubro de 1955, que foi aquele famoso recital que reuniu os Beats, né? O Kerouac estava lá, embora não tenha participado do recital, mas estava o Kerouac, o Lawrence Ferlinghetti, Mac McLure, né? E tantos outros. E que aconteceu em 1955, então, esse recital, né? E onde foi lá que o Ginsberg leu pela primeira vez, né, leu em público o seu poema mais famoso, que é o Howl, o Uivo, tornando-se um marco histórico. Tá? Então era o início da geração Beat ali. O Allen Ginsberg, ele teve uma infância assim, bem complicada, né? e traumática também. Ele era uma criança tímida, ele teve que cuidar da sua mãe, a Naomi Ginsberg, né, de família russa, ela era russa, né? E a Naomi, com o passar dos anos, ela ia se tornando cada vez mais paranoica, tá? Com sérios transtornos mentais, né? Com graves crises de perseguição, acreditando que todo mundo conspirava contra ela, desde o Hitler até o seu próprio esposo, né, o pai do Allen, o Louis Ginsberg, que era também um poeta, né, um poeta local. Então foi uma fase muito complicada, a infância do Ginsberg foi muito complicada por conta disso também. O pai do Allen Ginsberg, né, o Louis, ele era judeu, né, mas também tinha uma origem, né, uma origem russa também. Quando as crises pioravam, o Louis ele internava então a Naomi, né? Em vários poemas, mas principalmente em Kadish, que considera um dos poemas mais tocantes em língua inglesa, né? Allen ele conta sobre vários episódios em que ele passou com a sua mãe nos piores momentos de crise. Houve um momento, então, em que o casamento entre Louis e Naomi tornou inviável, né? Diante disso, Louis acabou arrumando uma amante, uma companheira, né? Até porque a Naomi ficou internada, né? Ela chegou a ser internada várias vezes, melhorava, voltava, mas chegou um tempo, então, em que ela ficou internada. Então, para uma criança como o Allen, ver a sua mãe ser destruída pela doença, né, a deterioração da mente, do corpo, conviver com as crises de loucura de sua mãe, ao mesmo tempo em que se descobria atraído por meninos, né? Então, quer dizer, tudo isso não é pouca coisa. E a Naomi Ginsberg,
Ela faleceu em 1956 em um hospital, né, psiquiátrico. E assim como o Kerouac, que teve um histórico complicado com a mãe, o Allen também teve a sua história, né, e ainda mais pesada. E que tá, né, quais são as consequências, né, os desdobramentos dessas experiências na primeira infância e adolescência, né? Quais são essas consequências, esses desdobramentos, né? Isso tem um preço também, né? E de um garotinho tímido e brilhante, né, que era o Allen, ele acabou se tornando um desajustado social, tá? Ele tinha dificuldade então de se encontrar ali socialmente, né? Assim como Kerouac e Burroughs, Allen ele teve vários empregos e subempregos, tá? Desde soldador, funcionário de trem de carga, operário de fábrica de borracha, até lavador de pratos, né? E ele conseguiu também um trabalho, né, para pesquisa de mercado. Acho que foi um dos trabalhos que ele teve. E lá ele chegou, nessa época, né, ele acabou conhecendo uma mulher, uma moça de 22 anos, no qual ele chegou a ter um caso com ela, um pequeno namoro, né? A relação não durou até ele confessar que também fazia sexo com homens, né? Então, aí ela não quis mais saber dele. Durante a sua vida, o Allen ele manteve relações com muitas mulheres também, tá? No livro Spontaneous Mind, A Mente Espontânea, que é uma coletânea de entrevistas, há um trecho em uma entrevista feita pela Playboy, em que o apresentador pergunta, né, se ele fazia amor com mulheres. Ao que ele responde, sim, muitas vezes, né, eu fiz amor com mulheres. E o entrevistador volta a perguntar, você se diverte tanto quanto se diverte com um homem? Né? Aí o Ginsberg responde, bem, às vezes é igual, eu entro em uma profunda intimidade emocional. Se ela for graciosa e elástica, magrinha e bonita, adoro as gatinhas loiras bem gostosinhas. Foi o que o Allen respondeu. E aí tem um outro trecho interessante nesse livro, de uma outra entrevista, essa foi para a revista Gay Sunshine, em 1974, onde o Allen fala sobre o apego excessivo ao sexo, e cita Burroughs, abre aspas. Burroughs, na verdade, escreveu sobre isso extensamente e de uma maneira que os hippies e até os radicais acharam muito interessante. O hábito do sexo. Sexo como outra forma de junk, uma commodity, cujo consumo é encorajado pelo Estado para manter as pessoas escravizadas pelos seus corpos. Enquanto estiverem escravizadas pelos seus corpos, elas podem ser enchidas de medo, choque, dor, ameaças, para que elas possam ser mantidas no seu lugar. Fecha aspas. Então é um trecho aqui que fala desse apego material, né, ao sexo, essa dependência do sexo, e o Burroughs faz essa comparação com a dependência do junk, né, da droga opiácea. O poeta e editor Lawrence Ferlinghetti, que ele, então, a partir daquele dia da Six Gallery, o Lawrence ele ficou muito impressionado com o poema Uivo, né? E ele acabou publicando o poema então no ano seguinte, em 1956. Ele publicou o livro Hall and Other Poems, Uivo e Outros Poemas. Só que o livro assim foi censurado e tirado de circulação, né, logo no seu lançamento, acusado de obscenidade. Tá? Depois de um processo tumultuado, Allen venceu na justiça, né? E em seguida 1 milhão de exemplares foram vendidos em pouco tempo. Então foi o livro de poesia mais vendido nos Estados Unidos, né?
E por ter se tornado um fenômeno editorial, Allen tornou-se um ícone, né? Um norte para toda uma geração. Uma das importantes contribuições do Allen Ginsberg para a literatura de forma geral foi que ele ajudou, com sua poesia revolucionária, né? Ele ajudou a destruir o formalismo exagerado, né, que estava engessando a criação poética e literária, além do beletrismo acadêmico, com suas fórmulas bem comportadas e atitudes medrosas, cheias de abstrações vazias, né, com aquele estereótipo do poeta de gabinete fechado em seu escritório, distante da vida, né, da vida real, né, a vida que acontece lá fora, nas ruas, né, na vida comum. Então é como se o poeta estivesse distante de tudo isso, né, aquele estereótipo do poeta preso em um escritório, no seu próprio gabinete. Além de trazer um novo alento no ambiente social e político, né, que era sufocante dos dois lados, do stalinismo ao macartismo, né? Há um contexto político robusto na obra do Allen Ginsberg. Allen era filho, né, de uma mãe comunista que desde cedo levava ele para as reuniões do seu partido e de um pai socialista, né, o que foi decisivo na sua formação ideológica. Tá? E pouco antes do Allen se enveredar para a literatura, ele desejava ser advogado, né, um advogado trabalhista para as causas trabalhistas, né, que era também o desejo do pai dele. Né? O pai dele incentivou muito para que ele seguisse a carreira, então, da advocacia. Né? O seu grito por liberdade sexual, contra a guerra, contra os monstros gerados pelo capitalismo, né? Monstros como o deus Amalequita, devorador de crianças, né? O Moloch, que Allen viu em 1954 sob o efeito do peiote materializado no prédio Sir Francis Drake Hotel. Então, numa dessas experiências com peiote, o Allen ele viu no prédio, né, na fachada toda, a imagem desse deus Amalequita, né, do Moloch, esse monstro. Então, esses monstros gerados pelo capitalismo. Então, o Ginsberg, a obra dele veio com esse grito, né, com esse uivo, colocando tudo na mesa. Né? Ele se tornou, nas décadas seguintes, ele acabou se tornando então um ativista ferrenho contra a guerra do Vietnã, a Guerra Fria, né, a favor dos direitos iguais, liberdades, a liberdade sexual, né, a liberação da maconha. Então ele atuou nessas frentes, né, com essas pautas. E não poderia ser diferente, né? No entanto, ao contrário de muitas outras personalidades, né, e artistas, né, os até considerados rebeldes, né, o Allen Ginsberg, pelo menos ele foi honesto, vivendo aquilo que pregava, né? Então ele sempre comprou as suas roupas em brechó, né, em lojas de segunda mão. Ele poderia se vestir com boas roupas, né, até com roupas de marca. Ele poderia ter juntado aí um bom dinheiro, um bom patrimônio, né, mas ele sempre buscou viver uma vida simples, sem luxo, né, sem aquele apego material. Né. Seguindo a ideia do poeta e ensaísta Octávio Paz no livro O Arco e a Lira, Octávio Paz falando então sobre a relação da poesia, sociedade e história, o Ginsberg ele fez e influenciou a história porque o seu poema, antes de tudo, é um marco histórico. Então o Uivo ele se tornou um marco histórico porque ele mudou os rumos da história pela influência dessa geração, né, que veio logo a seguir. Então, a poesia do Allen Ginsberg fez história, né? Marcou então um divisor de águas. Né?
Ainda que depois de Uivo, né, toda a obra de Ginsberg, né, vamos dizer que tudo fosse desconsiderado, ainda assim o seu valor literário e histórico permaneceria pela força e pelas propostas inovadoras do Uivo, né, do poema. E Allen ele resgata a tradição que vinha de Walt Whitman, Rimbaud e a tradição que vinha também dos românticos, né, que era a relação entre poesia e vida, tá? Então é o poeta se misturando da vida, saindo da sua bolha e vivendo a vida real ali, com as pessoas, com os acontecimentos, né? Em um recital em Los Angeles, né, ao dizer que poesia é nudez, alguém na plateia perguntou: ok, mas o que é que você entende por nudez? Então Allen Ginsberg ele tirou a roupa, né, e disse: nudez é isso. Né? Então Allen ele viajou muito mais do que o Kerouac, né? De 1953 em diante, o Allen Ginsberg ele não parou mais de viajar, tanto dentro dos Estados Unidos como por outros países e continentes. E em uma dessas viagens conheceu Salvador Dalí, né, um capitalista nato, famoso pela frase: a medida do gênio é o ouro, né? Uma ideia assim indigesta para o Allen. Em 1960 ele conhece o guru do psicodelismo Timothy Leary, né, e ele tomou o LSD, né, e começou então a apoiar a campanha do Timothy Leary, né, a campanha de apoio do LSD, né, apoiando a droga para a expansão da mente, o uso então do LSD para expandir a mente. E sobre o efeito do LSD, Allen escreveu o poema Ácido Lisérgico em uma experiência promovida pelo Departamento de Pesquisas Médicas da Universidade de Stanford. Essas sessões foram gravadas, porém Ginsberg exigiu as gravações, né? E ele afirmou que as sessões eram um pretexto para a CIA descobrir a intimidade daqueles indivíduos que iam contra o sistema e tinham poder de influência, pessoas como o próprio Allen Ginsberg. Ele estudou e praticou o budismo, né, com o poeta Gary Snyder, e depois ele passou uma temporada na Índia também. Ele chegou a conhecer o Dalai Lama, ele conversou com o Dalai Lama, né? Depois ele até relatou, abre aspas, o Dalai Lama deu a mesma resposta que todo mundo. Estados alterados pela droga são estados psíquicos reais, mas, no fim das contas, não lhes são úteis porque você não as conseguiu por vontade e esforço próprios. Fecha aspas. Em 1964, Ginsberg e Bob Dylan, eles se conhecem e descobrem que eles têm uma admiração mútua, né? E fizeram projetos juntos. Né? Em 1965, a ministra da Cultura de Cuba, Aidé Santa Maria, ela convidou Allen para uma conferência, né, lá em Cuba. E já no primeiro dia, alguns jovens que publicavam uma revista literária chamada El Puente, alguns jovens então foram reclamar para o Allen Ginsberg sobre a perseguição que o governo cubano fazia aos homossexuais e da violência da polícia de Fidel Castro. E aí no outro dia, o Allen foi reclamar com os funcionários públicos sobre a atitude do governo contra os homossexuais e a maconha. Ele continuou a fazer as perguntas inconvenientes, mesmo depois de mandarem ele calar a boca. Ele não calou, continuou perguntando e foi expulso do país. Então ele foi expulso de Cuba e aí ele foi direto para... acho que foi para a Tchecoslováquia, depois ele foi para a União Soviética visitar o país de sua mãe, né, e dos seus avós, avós paternos, né? Bom, e lá ele entrou em contato, então,
na antiga União Soviética, ele entrou em contato com os grandes literatos, né? Inclusive o poeta Yevgeny Vertuchenko, que confessou a ele meio constrangido, dizendo: aqui ouvimos muitas coisas sobre você, até que é um pederasta, mas eu sei que não é verdade. Ao que o Ginsberg responde: é tudo verdade. Bom, na época também ele depois voltou para a Tchecoslováquia, né, onde ele foi eleito rei do Festival do Dia do Trabalho. Isso, né, aconteceu em 1965, então. E o que não agradou o governo, né, lá da Tchecoslováquia. Então, novamente, ele foi expulso de outro país, né, de regime comunista. Ele também, novamente, ele foi expulso. Ele descreveu esse episódio no poema Kraj Majalis. Então, Ginsberg foi para Londres e se encontrou com Bob Dylan e os Beatles. Na ocasião, John Lennon até perguntou se podia se sentar mais perto dele, né? E Allen acabou puxando o Lennon para sentar-se no seu colo. O Allen Ginsberg, que praticou o budismo e estudou as religiões orientais, ele também acabou sendo responsável em divulgar a cultura oriental no Ocidente, né? Ele ajudou então a propagar a cultura, as religiões orientais ali nos Estados Unidos, né? O orientalismo passou a ter muita influência dentro então do contexto hippie, né? Do pessoal hippie. Ao voltar para os Estados Unidos, o Allen Ginsberg ele já era uma celebridade internacional. Apesar de tudo, ele não ficou rico, ele não estava rico, né? Até porque grande parte do dinheiro que ele ganhava, ele doava para os amigos dele, ou então para organizações carentes, né? Organizações de cunho social, ele dava o dinheiro embora, né? Em 1967, ele se juntou aos hippies, apoiando a liberdade sexual e a liberdade das drogas, né, pelo uso de drogas, pelo uso da maconha, né, e ao mesmo tempo em que o seu companheiro Peter Orlovsky estava cada vez mais atolado com o próprio vício em anfetaminas, né, muito deprimido e com crise nervosa. Para ajudá-lo, o Allen Ginsberg ele comprou uma fazenda em Cherry Valley, no estado ali de Nova York mesmo, para que o Orlovsky ele ficasse em um ambiente mais sadio, um ambiente mais saudável para ele se recuperar, né, do vício. O Allen ficou muito triste ao saber da morte do Neil Cassidy. Inclusive ele escreveu um poema, né, Elegy for Neil. E por essa época o clima nos Estados Unidos, né, estava muito conturbado, o clima político e social. Então houve aí o assassinato de Martin Luther King Jr., o assassinato de Robert Kennedy e muitos outros tumultos e protestos explodiram pelo país, né? E o Ginsberg ele se metia no meio desses tumultos todos, ele ia lá para o meio da galera e ficava entoando os cânticos budistas, mantras, né, como Om, ele ficava, e às vezes dava certo, às vezes ele conseguia impedir uma confusão maior lá, né, ele conseguia acalmar os nervos aí do pessoal, de tanto ficar, né, entoando Om. Em 1969, de coração partido, ele foi ao enterro do Jack Kerouac. Então, o Neil Cassidy faleceu em 68, Kerouac em 69. Foram duas grandes perdas, assim, seguidas, né, para o Allen Ginsberg. O Ginsberg ele comprou briga com a CIA, né, ele se envolveu com crises, né, em crises internacionais, como na Guerra dos Contra-Revolucionários na Nicarágua. E ele estava sempre envolvido também com a música, né? Sempre no meio ali do pessoal, Bob Dylan, Grateful Dead,
Até depois, na década de 80, ele participou de shows, de projetos como The Clash, né? Ele também fez parceria com Paul McCartney. Ele inspirou e influenciou muitas bandas e muitos músicos, né? Como o próprio Jim Morrison, do The Doors, Ian Astbury, que foi o líder da banda The Cult. E aqui no Brasil, interessante, o terceiro álbum da banda Camisa de Vênus, né, chamado Correndo Risco, de 1987, tinha um trecho do poema O Sutra do Girassol, na contracapa do álbum, né? Então, é bem interessante. E o Cazuza também, ele citou o poeta Allen Ginsberg na música Suas Mães São Felizes, né, do seu primeiro álbum solo, Exagerado. Então, o Allen Ginsberg, ele sempre se envolveu com a música, né, com o rock, e influenciou muito, né, esse pessoal, desde a década de 60, 70 e 80. E ele teve as suas próprias composições, né, e ele também musicou os poemas do William Blake, né, os poemas do Canções da Inocência e Canções da Experiência do William Blake. Os seus poemas continuavam sendo publicados pela City Lights, né, aí por anos afora. Em 1984 ele visitou a China pela primeira vez. Em 1985, as suas obras completas, que vai de 1947 a 1980, essas obras completas foram publicadas por uma grande editora, a Harper & Row. E Ginsberg continuou então escrevendo poesia com o seu ativismo até a sua morte, né, que, como eu disse, foi em 5 de abril de 97. Então ele não parou um segundo, nem com o ativismo, nem com a escrita. Bom, algumas obras que ele publicou em versos são How and Other Poems, de 1956, aqui no Brasil houve uma tradução, uma edição pela LPM em 1982, depois um relançamento em pocket no ano de 2000, né? Kaddish and the Water Poems, de 1961, que aqui no Brasil também pela LPM foi publicado em 1982 e depois na versão Pocket no ano de 2000. Reality Sandwich, em 1963, Sanduíches da Realidade, né? Alguns poemas estão incluídos nas traduções brasileiras, nas edições aí da LPM. Depois tem Planet News, de 1969, The Fall of America, de 1973. Aqui no Brasil a LPM publicou em 87, depois uma edição, um pocket, em 2014. Aí tem Plutonian Ode, que são poemas de 77 a 1980. Acho que foi uma das últimas obras que ele publicou. E prosa, ele escreveu também prosa, né? The Age Letters, com William Burroughs, isso foi em 1963, as cartas do Age, né? Que saiu pela LPM também, numa edição pocket, né? Mas eu vou falar sobre esse livro quando chegarmos aí na vez do William Burroughs, aí eu vou falar sobre as cartas de Age. Publicou também Indian Journals, em 1970, Gay Sunshine Interview, em 1974, Allen Verbanting, que foi em 74 também, e Divisions of the Great Rememberer, de 1974. Então, alguns exemplos aí da prosa do Allen Ginsberg. No próximo vídeo eu vou falar então sobre as obras, né, pelo menos as mais importantes do Allen Ginsberg, como eu fiz com o Jack Kerouac, né? Então no próximo vídeo nós vamos falar então sobre esses livros, sobre essas obras, ou
pelo menos algumas delas, as mais importantes, aquelas inclusive que eu li, que eu conheço, né? Uma das frases famosas assim, do Allen Ginsberg, uma das frases célebres dele é a seguinte: quem quer que controle a mídia, as imagens, controla a cultura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seus comentários, se gostou deixa o like, enfim. E então o próximo vídeo, creio que ainda essa semana, a gente vai falar sobre as obras do Allen Ginsberg. E é isso aí. Mais uma vez, lembrando então da coleção Biblioteca Selvagem, da White People, né, em parceria aqui com o canal. Estampa nova aqui, Allen Ginsberg, já mostrei. Muito legal essa estampa. Eu não canso de dizer, gosto muito, achei que ficou bem legal na cor laranja, né? Então visitem o site, o Instagram, né, o perfil lá da White People. Conheçam outros produtos, né, além das camisetas, canecas, eco bags, os quadros, enfim. Tem uma série ali, uma grande variedade para todos os gostos. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. But not afraid to speak my lonesomeness in a car, because not only my lonesomeness, it's ours, all over America. Oh, tender fellows. And spoken lonesomeness is prophecy in the moon 100 years ago or in the middle of Kansas now. It's not the vast plains mute our mouths that fill at midnight with ecstatic language when our trembling bodies hold each other breast to breast on a mattress. Not the empty sky that hides the feeling from our faces, nor our skirts and trousers that conceal the body love emanating in a glow of beloved skin. White, smooth abdomen down to the hair between our legs. It's not a God that bore us, that forbid our being, like a sunny rose all red with naked joy between our eyes and bellies. Yes, all we do is for this frightened thing we call love, want and lack. Fear that we aren't the one whose body could be beloved of all the brides of Kansas City, kissed all over by every boy of Wichita. Oh, but how many in their solitude weep aloud like me? On the bridge over Republican River, almost in tears to know how to speak the right language. On the frosty, broad road, uphill between highway embankments, I search for the language that is also yours. Almost all our language has been taxed by war. Radio antennae, high tension wires ranging from Junction City across the plains. Highway cloverleaf sunk in a vast meadow. Lanes curving past Abilene to Denver, filled with old heroes of love. To Wichita, where McClure's mind burst into animal beauty, drunk, getting laid in a car in a neon-misted street 15 years ago. To Independence, where the old man's still alive, who loosed the bomb that slaved all human consciousness and made the body universe a place of fear. Now, speeding along the empty plain, no giant demon machine visible on the horizon, but tiny human trees and wooden houses at the sky's edge. I claim my birthright, joy reborn after the vast sadness of the war gods.